Esse foi o primeiro garoto a ser executado na cadeira elétrica com apenas 14 anos, e o pior de tudo, é que ele foi executado injustamente, apenas por ser negro. Assista até o final e entenda essa história chocante. Seja bem-vindo ao canal Sonho ou Pesadelo. Em 1944, George Stanley Jr. morava em Alcolu, Carolina do Sul, com seu pai, George Stanley Sr., sua mãe Aimee, e 3 irmãos Charles, de 12 anos, Catherine de 10, e Aimee de 7. O pai de Stanley Jr. trabalhava na serraria da cidade e a família morava em uma casa da empresa. Alcolu era uma pequena cidade fabril da classe trabalhadora, onde os bairros brancos e negros eram separados por trilhos de trem. A cidade era típica das pequenas cidades do sul da época. Dadas escolas e igrejas segregadas para residentes brancos e negros, havia interação limitada entre eles. Em 23 de março de 1944, os corpos de Betty June Binnicker, de 11 anos, e Mary Emma Thames, de 7 anos, foram encontrados em uma vala no lado afro-americano de Alcolu na mesma noite em que sumiram. O pai de Stanley ajudou na busca. As meninas foram espancadas com uma arma, relatada como um pedaço de metal rombudo ou uma estaca de ferrovia. As meninas sofreram graves traumas contundentes, resultando em rachaduras dos crânios de ambas as meninas. De acordo com um relatório do médico legista, essas feridas foram infligidas por um instrumento contundente com uma cabeça redonda, do tamanho de um martelo. O médico legista não relatou nenhuma evidência de agressão sexual na menina mais nova, embora a genitália da menina mais velha estivesse levemente machucada. As meninas foram vistas pela última vez andando de bicicleta em busca de flores. Ao passarem pela propriedade dos Stanleys, elas perguntaram a Stanley Jr. e sua irmã, Aimee, se sabiam onde encontrar flores da paixão. De acordo com Aimee, ela estava com Stanley Jr. no momento em que a polícia estabeleceu os assassinatos. Horas mais tarde, Stanley Jr. e seu irmão Charles foram presos sob suspeita de assassinar as meninas. Charles foi libertado pela polícia, mas Stanley foi mantido sob custódia. Interrogado por vários oficiais, em uma sala trancada, sem testemunhas além dos agentes. Após 1 hora, foi anunciado que Stanley havia confessado o crime. De acordo com a confissão, ele tentou abusar sexualmente de Betty enquanto ela pegava as flores. Após perder a paciência com a menor que tentava proteger a amiga, ele acabou por matar as duas com uma barra de ferro e atirou os corpos em um buraco lamacento. De acordo com os policiais, Stanley aparentemente tinha sido bem-sucedido em matar ambas ao mesmo tempo, causando trauma contuso em suas cabeças, quebrando os crânios de cada uma em pelo menos 4 pedaços. No dia seguinte, ele foi acusado de assassinato em 1º grau. O pai dele foi demitido de seu emprego na serraria local e sua família teve que se mudar, temendo por represálias. Mais tarde verificou-se que a tal barra de ferro usada no crime pesava mais de 9,7 kg. Segundo alegações, seria altamente improvável que Stanley, um garoto de 40 quilos, fosse capaz de erguer tal peso e ainda tivesse força para golpear e matar as duas meninas ao mesmo tempo. Além disso, os policiais presentes na suposta confissão do garoto teriam apresentado informações conflitantes e não teriam qualquer evidência física que corroborasse as histórias. O julgamento ocorreu em 24 de abril, no Tribunal do Condado de Clarendon. Após a seleção do júri, o julgamento começou às 12h30 e terminou às 5h30 da tarde. Em apenas 10 minutos, o júri, composto inteiramente de homens brancos, emitiu o veredito de culpado e a sentença: morte na cadeira elétrica. Sob as leis da Carolina do Sul, todas as pessoas com idade superior a 14 anos eram e ainda são tratados como um adulto. O advogado de Stanley nomeado pelo tribunal foi Charles Plowden, um comissário de impostos que fazia campanha para a eleição para um cargo local. Plowden não contestou os 3 policiais que testemunharam que Stanley confessou os 2 assassinatos. Ele também não contestou a apresentação da acusação de 2 versões diferentes da confissão verbal do garoto. Em uma versão, Stanley foi atacado pelas garotas depois de tentar ajudar uma garota que havia caído na vala e as matou em legítima defesa. Na outra versão, ele havia seguido as garotas, primeiro atacando Mary Emma e depois Betty June.
Não há registro escrito da confissão de Stanley além da declaração do deputado Newman e do depoimento dos 3 policiais. No julgamento, os promotores convocaram 3 testemunhas: o reverendo Francis Batson, que descobriu os corpos das 2 meninas, e os 2 médicos que realizaram os exames. O tribunal permitiu a discussão da possibilidade de estupro devido a hematomas na genitália de Betty. O advogado de Stanley não convocou nenhuma testemunha, não interrogou testemunhas e não ofereceu nenhuma defesa. A apresentação do julgamento durou 2 horas e meia. Mais de 1.000 americanos brancos lotaram o tribunal, mas nenhum americano negro foi permitido. Como era típico na época, Stanley foi julgado por um júri totalmente branco. Em 1944, a maioria dos afro-americanos no Sul era privados de direitos e, portanto, não estava presente nas listas disponíveis para servir em júris. Depois de deliberar por menos de 10 minutos, o júri considerou Stanley Jr. culpado de assassinato. O juiz Philip Stoll condenou o garoto à morte por eletrocução. Não há transcrição do julgamento e nenhum recurso foi interposto pelo advogado de Stanley. A família do garoto, as igrejas apelaram ao governador Olin Johnston por clemência, dada a idade do menino. Outros pediram ao governador para deixar a execução prosseguir, o que ele fez. Ele visitou Stanley Jr. na casa da morte 2 dias antes de sua execução, em 14 de junho. Johnston escreveu uma resposta a um apelo por clemência, afirmando: "Acabei de conversar com o oficial que fez a prisão deste caso. Pode ser interessante para você saber que Stanley matou a garota menor para estuprar a maior. Então ele matou a garota maior e estuprou seu cadáver. 20 minutos depois, ele voltou e tentou estuprá-la novamente, mas seu corpo estava muito frio. Tudo isso ele mesmo admitiu." Entre o momento da prisão de Stanley e sua execução, seus pais tiveram permissão para vê-lo uma vez após o julgamento, quando ele foi mantido na penitenciária de Columbia, sob ameaça de linchamento. Eles não tiveram permissão para vê-lo em nenhum outro momento. Stanley foi executado em 16 de junho de 1944, às 7h30 da noite. Ele foi preparado para a execução por cadeira elétrica, usando uma Bíblia como assento elevatório porque Stanley era muito pequeno para a cadeira. Ele foi então contido por seus braços, pernas e corpo na cadeira. Um oficial perguntou se ele tinha alguma última palavra a dizer antes da execução, mas ele apenas balançou a cabeça que não. O carrasco puxou uma alça da cadeira e colocou sobre a boca do garoto, fazendo-o começar a chorar, e então colocou a máscara sobre o rosto, que não cabia nele enquanto ele continuava soluçando de chorar. Quando a eletricidade letal de 2.400 volts foi aplicada, a cobertura da máscara escorregou, revelando as queimaduras de 3º grau em seu rosto e cabeça. Foram necessárias 3 descargas elétricas até ele ser declarado oficialmente morto, 4 minutos após o início do procedimento. Ele foi enterrado em uma cova sem identificação em Crowley. Todo o processo e a investigação do caso geraram controvérsias. Contudo, em 17 de dezembro de 2014, 70 anos depois de sua execução, a Justiça, por meio da juíza Carmen Mullen, anulou a condenação de George Stanley. A magistrada tomou esta decisão após o pedido de familiares de Stanley, porque o Tribunal da Carolina do Sul falhou em garantir um julgamento justo em 1944. Isso fez dele apenas um suspeito, já que uma pessoa foi apontada como culpada, e foi dito pela família que houve uma confissão em seu leito de morte. Se você pesquisar no YouTube, execução de George Stanley Jr., você verá o garoto sendo executado na cadeira elétrica. Mas não recomendo porque é uma cena de cortar o coração. O que você achou dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. E até o próximo caso.